Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então, eu vou falar um pouquinho sobre um texto chamado O Mito de Sísifo, ensaio sobre o absurdo, do Albert Camus, que está aqui nas minhas mãos, porque eu não encontrei o livro, eu só encontrei em PDF. Então, como de costume, eu vou deixar o PDF lá embaixo para que você, caso se interesse, leia. E eu resolvi ler esse livro porque aqui no prólogo da minha edição do Estrangeiro, há um pequeno comentário sobre esse texto e me chamou bastante atenção, porque diz que esse texto então vai teorizar sobre algo que se convenciona chamar filosofia do absurdo, que é como se fosse ali um braço do existencialismo, digamos assim, uma das correntes do existencialismo, apesar de que nesse texto do Mito de Sísifo o Camus já começa o texto criticando a postura existencialista. Bom, eu li então sobre esse texto e falei, bom, eu vou ler, né, o texto, procurei, encontrei ele na internet, li e eu acho assim que você pode até ler o Estrangeiro, enfim, sem ter lido o mito de Sísifo. Mas depois da leitura que eu falei, não, agora eu vou reler o Estrangeiro e eu reli, muita coisa fez muito mais sentido para mim. Então, enfim, eu resolvi falar primeiro desse texto para depois falar para vocês sobre o Estrangeiro. Enfim, o Mito de Sísifo foi então um texto de 1942. Assim, uma coisa fundamental de se explicar logo no começo é que tudo que eu for falar aqui é fruto simplesmente da minha leitura. Eu não sou especialista em filosofia, eu não sou filósofo, eu não sou estudante de filosofia, sou apenas um leitor que vez ou outra se aventura por esses mares, digamos. Então não leve esse vídeo como se fosse uma aula, tá? São simplesmente algumas observações que eu recolhi depois da minha leitura e que estão aqui e eu vou me orientando por elas. Enfim, tá bom? Então eu não estou dando aula para ninguém. Com certeza eu vou falar muita abobrinha nesse vídeo, então não se faça de enrogado e me corrija educadamente, por favor, nos comentários, caso você seja um especialista no assunto. Enfim, o Mito de Sísifo, então, é um texto de 1942 e, como eu disse para vocês, ele é um texto que vai buscar teorizar ele vai tentar propor uma teoria sobre a filosofia do absurdo, como ficou conhecida, ou absurdismo, como algumas pessoas a chamam também. Então é um ensaio, ele tem pouco mais de 50 páginas, enfim, pelo menos nessa edição que eu tenho aqui, e ele é dividido basicamente em 4 partes, mais um anexo. Essas 4 partes são, então, o raciocínio absurdo, o homem absurdo, a criação absurda e o mito de Sísifo. E esse anexo que eu encontrei aqui é sobre o absurdo na obra do Kafka, então achei bem interessante. Bom, no primeiro momento, então, desse ensaio, o Camus vai tentar dizer pra gente o que é o absurdismo e como ele vem sendo tratado ao longo do tempo. E é nesse momento, então, em que ele tece uma crítica aos existencialistas, porque ele diz que os existencialistas, sobretudo os existencialistas de uma vertente cristã, como Kierkegaard e alguns outros, eles ainda se debruçam sobre o absurdo da existência, mas eles acabam preenchendo esse absurdo com um absurdo maior ainda, que é Deus, né? Ou a fé, enfim. E é justamente nesse momento, então, que ele vai criticar ali essa postura e vai citar alguns nomes que fazem isso. O segundo momento, então, é quando ele vai teorizar sobre quem seria o homem absurdo. E o homem absurdo seria o conquistador, o ator e o... como é o nome? E o galanteador. Eu não sei um nome mais específico para isso. Mas tipo um Dom Juan, assim, sabe? Você sabe do que eu estou falando. Enfim. Um pegador. Vamos colocar nesse termo chulo. Porque essas pessoas são as pessoas que buscam uma ânsia para viver, né? Mesmo sabendo que a vida não tem, teoricamente, um sentido concreto. Enfim,
Na terceira parte, que é a parte que eu mais gostei, que é a criação absurda, é o momento então em que ele vai falar, o Camus vai falar um pouquinho pra gente de como o absurdo é retratado na literatura, sobretudo em um romance específico, que é um romance do Dostoiévski, que eu acabei de fazer um vídeo aqui, que é Os Demônios. Então ele vai analisar como a filosofia do absurdo transparece, sobretudo no discurso do Kirillov, que é aquele cara que tenta se matar porque ele acha que se matando ele vai virar Deus. Enfim, e aqui então ele vai poder falar um pouquinho para o leitor por que esse personagem tece esse tipo de argumento, e aqui faz muito mais sentido. Então sugiro para você aí que está lendo Os Demônios, uma pessoa chegou a comentar que estava lendo, que leia também, pelo menos esse terceiro trecho aqui do mito de Sísifo, que pode ser que te ajude em algum momento ali. Enfim, e finalmente, logo na última parte do livro, que é a parte mais curta, ele vai falar um pouquinho pra gente então sobre o que seria esse mito de Sísifo. Mas antes de tudo, eu comecei a falar um pouquinho sobre o absurdismo, a teoria e a filosofia do absurdo e tal. Mas o que é que vem a ser o absurdo, né? Segundo aqui o Camus, o absurdo é aquela sensação que advém do contato, né, da relação entre o homem e o meio em que ele está inserido. Ou seja, o absurdo é aquele sentimento que vem quando o homem se coloca em face do mundo. Por quê? O homem, então, ele se depara com o absurdo do mundo e da própria existência quando ele tenta racionalizar o mundo. Porque, veja, o homem, ele olha para o mundo que o cerca e tenta buscar um motivo para o mundo existir. Né? A própria filosofia, né, acredito eu que o principal objetivo dela é justamente buscar um sentido para a existência das coisas e do próprio homem. Pois bem, o homem então ele olha para o mundo em que ele está inserido e não vê razão para aquilo. O absurdo vem no momento em que o homem não consegue impor a razão diante da existência do mundo e posteriormente da existência dele mesmo. Então o homem faz o que? Ele olha para o próprio cotidiano, tentando buscar um sentido, e daí ele não vê sentido nenhum no próprio cotidiano, e é aí então que entra o mito de Sísifo. Então eu vou fazer ao contrário do que o Camus faz e vou começar pelo fim do livro. Né? O mito de Sísifo vai então falar um pouquinho, é uma tragédia grega, e vai falar então um pouquinho da história deste sujeito, do Sísifo, que foi condenado pelos deuses. Ele era uma pessoa muito inteligente que acabou enganando muitas vezes os deuses, e ele recebe como condenação final um castigo eterno que consiste em todos os dias rolar uma pedra para o alto de uma montanha e no fim da tarde a pedra descer e ele ter que voltar e recuperar a pedra e empurrar ela a montanha acima infinitamente pela eternidade. Enfim, e eu vou inclusive ler o trecho em que o Camus vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. E é logo aqui no começo, então, da parte 3, da parte 4, aliás. Os deuses tinham condenado Sísifo a rolar um rochedo incessantemente até o cimo de uma montanha, de onde a pedra caía de novo por seu próprio peso. Eles tinham pensado com suas razões que não existe punição mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança. Então perceba que o Camus ele vai se interessar pela figura do Sísifo aqui no momento em que ele está descendo a montanha e percebe que, por mais que ele faça isso, não tem um sentido, porque quando ele chegar lá em cima a pedra vai cair de novo. E daí ele diz, e é esse momento então em que o Sísifo toma conhecimento desse absurdo, dessa atitude que ele está tendo, desse castigo que impuseram a ele, é aquilo que o Camus vai chamar então de hora da consciência. E o Camus segue assim. Se esse mito é trágico, é que seu herói é consciente. Onde estaria de fato a sua pena se a cada passo o sustentasse a esperança de ser bem-sucedido? O operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas e esse destino não é menos absurdo, mas ele só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. Então perceba que o que o Camus aqui diz é que, olha,
O homem precisa tomar consciência do próprio absurdo que é a vida. No caso aqui, e aqui eu volto a citar a música lá do Chico Buarque, do Cotidiano, e a própria música do Chico Buarque também da Construção, que é aquela coisa de você fazer a mesma coisa incessantemente. E daí um dia o operário olha e pergunta, mas por que eu vou fazer isso hoje se eu posso fazer isso amanhã? E a mesma coisa que eu fiz ontem e que eu posso fazer até o fim da minha vida, até o momento então em que eu vou me aposentar. Quando o operário toma consciência disso, de que esse trabalho que ele está fazendo não tem sentido nenhum, ele está então diante do absurdo que o Camus vai dizer aqui. E o que fazer diante do absurdo? Fazer como o Sísifo aqui descrito pelo Camus, que é justamente aceitar o seu destino. Porque você aceitando o seu destino, você não cria esperança para um futuro melhor. Porque a partir do momento então em que o Sísifo percebe que não tem sentido nenhum essa atividade que ele está exercendo, ele não se ilude a ponto de pensar que um dia as coisas vão melhorar. Não se iludindo, pensando que as coisas um dia vão melhorar, porque ele sabe justamente que a sua existência é absurda, ele para de se torturar, né? Porque ele, criando uma expectativa, ele acaba se tornando escravo da própria expectativa. Então, ele pode escolher entre ir e embarcar nessa esperança vazia de que um futuro vai ser melhor, ou então ele aceita a vida que ele tem, essa vida sem sentido, e é feliz com isso. E é justamente sobre isso, então, mais ou menos, que o Camus vai tratar aqui nesse ensaio. E nesse momento, então, vou remeter a um filósofo que eu já devo ter citado aqui, que é o Kierkegaard, que é tido como o pai do existencialismo por muitas pessoas. E eu vou citar o Kierkegaard justamente no momento em que ele, se não me engano, era dinamarquês ou norueguês, não lembro bem. Enfim, em que ele vai definir nos diários dele o que seria o absurdo. E o absurdo para o Kierkegaard é a inutilidade da razão ou da racionalidade ou da inteligência do homem diante do mundo. É aquele momento em que você tenta enxergar alguma razão no mundo e não encontra razão nenhuma. Pois bem, disse para você então que o homem ele busca razão no mundo, não encontra, ele busca razão no meio em que ele está inserido e não encontra. E o próximo passo é buscar a razão para a própria existência. Então é nesse momento que o sujeito volta-se para si mesmo e se pergunta: qual que é o sentido, qual que é o propósito, qual que é a finalidade da minha existência? E daí ele chega a duas conclusões. Ou, primeiro, duas conclusões excludentes. Ou, em primeiro lugar, a vida não tem sentido. Ou, em segundo lugar, a vida tem um sentido superior a ela. Não é? Então perceba que a busca de um significado inerente à vida, né? Porque o homem procura um significado para a vida por ela mesma, mas o homem não encontra esse sentido, porque na verdade não existe sentido nenhum. E é justamente quando ele se dá conta, quando o homem se dá conta de que a vida não tem sentido nenhum, é que ele busca algo para preencher esse vazio, que o Camus aqui vai chamar de absurdo, né? Quando o homem se depara com o absurdo da inutilidade da própria vida, porque afinal de contas, se o homem não tem uma razão de ser, ele poderia não ser. É aquilo que eu falei do muro de pedras lá da Elisa Spector. Enfim, e aquilo que o homem busca para colocar no lugar desse absurdo, dessa falta de sentido para a própria vida, é aquilo que o Camus vai chamar então de ilusão. A ilusão, nesse caso, para o Camus, seria justamente a negação do absurdo. É quando o sujeito olha para uma coisa absurda e nega a absurdidade da própria vida. Então perceba aí que a solução lógica é que quando a pessoa não se ilude, né, é quando a pessoa vive apesar de saber do absurdo da própria vida. Portanto, a ilusão seria quando o homem não consegue lidar com o absurdo, então finge que o absurdo é uma coisa que não existe.
Pois bem, quais são os tipos de ilusão que o homem pode nutrir? A primeira delas é a esperança, como eu deixei meio claro aqui quando eu fui explicar o mito de Sísifo. Por quê? Porque a esperança aprisiona a pessoa, né? Ela causa um certo desespero na pessoa, e ela impede a pessoa de viver o momento. Essas três coisas são relacionadas, então vou explicar as três de uma vez. Ora, você está no seu presente aqui e percebe que esse presente não tem nenhuma razão. E daí você se ilude e espera que no futuro você possa vir a ser alguma coisa. Então você coloca lá a sua meta, a sua esperança de vida é que você seja um advogado, por exemplo. E daí o que acontece? Você se aprisiona e você vai fazer de tudo para ser só um advogado, excluindo todas as outras possibilidades de profissão que você poderia ter. Isso aprisiona você a uma meta específica e isso te causa um certo desespero, porque você vai tentar com todas as suas forças alcançar apenas uma coisa, descartando todas as demais. E é justamente essa projeção futura que impede você de olhar para o momento de agora e viver o agora, em vez de projetar a sua esperança para um futuro. Eu acho que ficou claro, né? Pois bem, mas o pior de tudo na esperança é porque ela empurra o absurdo para um futuro. Porque veja, você está aqui e se depara com um absurdo. Aí você não aceita esse absurdo. Então o que você faz? Você cria uma expectativa para amanhã. Mas quando você alcançar essa expectativa, você vai se deparar com um absurdo de novo. E daí então você vai estar só protelando uma coisa que é inevitável. Porque afinal de contas o absurdo é uma coisa inerente à existência, digamos assim. Porque afinal de contas a vida não tem sentido nenhum. E toda vez que você se perguntar sobre o sentido da vida, você vai se deparar com essa resposta. Enfim, essa então é a primeira parte da ilusão que o homem pode ter. A segunda parte é justamente a crença, ou a fé, e nesse sentido eu estou dizendo a fé e a crença religiosa. Porque essa pessoa diz o quê? Bom, qual é o propósito da minha vida? O propósito da minha vida é Deus, ou seja, Deus criou a minha vida. O propósito da minha vida é agradecer a Deus por Ele ter criado a minha vida. Né? A razão da minha existência é o fato de Deus tê-la criado. Mas aí, é claro, você pode dar um salto a mais e se perguntar, mas qual é a razão de Deus? Né? Essa é uma pergunta muito simples, mas com uma resposta muito complexa. Porque veja, se a razão da sua vida está em Deus, então Deus está aprisionado à sua vida em um ciclo infinito, o que é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque se você não existisse, não precisaria existir Deus, mas se Deus não existisse, você não existiria. Percebeu a complexidade da coisa? Enfim, e daí então eu vou voltar lá no Kierkegaard, né? Que foi o cara que disse que o absurdo é a incapacidade de usar a razão, né? E o Kierkegaard é um cara que disse em algum momento lá nos diários dele que a crença em Deus é um ato absurdo. E daí você vai me dizer, não, mas Nicolas, a vida inteira eu ouvi falar que o Kierkegaard era um teólogo. Realmente, ele era um teólogo. Mas perceba o seguinte, a constatação do absurdo da crença em Deus não exclui a crença em Deus. Então ele está dizendo que acreditar em Deus é absurdo, mas ele não está dizendo que Deus não existe. E agora eu vou explicar por quê. Para o Kierkegaard, como para todos os filósofos, Deus é uma coisa que transcende o homem. Deus é uma coisa maior do que o homem. Né? Para todos os filósofos, não, para todos os teólogos, ou a maioria deles, enfim. Sendo uma coisa maior do que o homem, a razão humana não consegue compreender aquilo que é Deus. Né? Então, diante de Deus, a razão não tem um para quê. Diante de Deus, a razão do homem é uma coisa que não ajuda em nada. Como eu disse para vocês, então, se o absurdo é a inutilidade da razão em face de algum acontecimento,
Então a crença em Deus é uma crença absurda porque o homem não poderia usar a racionalidade para abarcar aquilo que é Deus, porque Deus é maior do que o próprio homem. Entendeu? Acho que deu para entender mais ou menos. Enfim, eu tenho medo de me incorrer nessas filosofias, porque para mim é uma coisa que fica clara, mas eu não sei se eu me faço claro para as pessoas. Enfim, se não ficou claro, você me diga lá nos comentários que eu tento explicar de novo. Bom, então perceba aí que a crença em Deus é uma coisa absurda. Por quê? Porque o homem não pode racionalizar Deus. Deus é grande demais para caber dentro da racionalidade do homem. Né? Então perceba lá que você, na verdade, está substituindo um absurdo por outro. Se iludindo, portanto. Né? Você está fingindo que o absurdo não existe, mas colocando um absurdo diferente no lugar dele. E daí a terceira parte da ilusão, né? A terceira forma de se iludir, segundo o Camus, é o suicídio. Porque você vai novamente substituir um absurdo por outro. Porque se a vida não tem um sentido, a morte também não tem sentido nenhum, não é? A morte, na verdade, seria a negação do sujeito. Porque enquanto você existe, não existe a sua morte. Enquanto existe a sua morte, não existe você. Portanto, você se matar é você adiantar a sua própria negação e a sua própria inexistência. E essa não é a questão para o Camus. A questão para o Camus é aprender a viver apesar do absurdo de continuar vivendo. Enfim, então o principal para o Camus é o homem aceitar que ele está vivendo sem nenhum sentido de viver. E a morte, caso você não saiba, é uma coisa intrínseca ao homem e a todos os seres viventes, né? Então, querendo ou não, você vai morrer. Então, para que você vai adiantar as coisas? Então, perceba que essa filosofia do Camus, ela nega tanto uma esperança vã quanto um suicídio impensado, um suicídio movido pelo desespero. Isso vai ficar claro, sobretudo no momento aqui do mito de Sísifo, em que o Camus vai falar sobre o Kirillov. Então, assim, leia pelo menos essa parte para você entender melhor essa questão do suicídio. Mas é mais ou menos o seguinte, né? Enquanto você está vivendo, você pode se dar ao luxo de dar um sentido para a própria vida. Então você pode falar, não, eu estou vivendo e eu quero ser um advogado algum dia. Porque afinal de contas você precisa fazer alguma coisa da vida, né, filho? E daí o que acontece? O Camus diz que você até pode fazer isso, desde que isso não se torne uma ilusão. E quando isso se torna uma ilusão, quando você utiliza o fato de você ser um advogado para mascarar o absurdo da sua existência. Então perceba que você pode fazer o que você quiser da sua vida, desde que você não se esqueça que ela não tem sentido nenhum, não importa o que você faça dela. Ela pode ter um sentido mínimo para você, mas não vai ter um sentido mínimo para mais ninguém, ou não alguém com muita relevância, digamos assim. Então perceba lá, se você pode fazer o que você quiser da sua própria vida, por que diabos você vai se matar? É uma coisa meio óbvia. E daí então chega-se à conclusão de que o melhor que você tem a fazer é aceitar a sua condição absurda, né? Aceitar o absurdo da sua existência. Porque só através do absurdo da sua existência é que você vai ser feliz. Porque através do absurdo da sua existência, você não vai projetar a sua vida para o futuro. Você vai viver no agora. Você, através da aceitação do absurdo da sua existência, você não vai atribuir um sentido a um ser que pode não ter um sentido também. E através da aceitação do absurdo da sua existência, você vai poder continuar vivendo apesar do absurdo da sua existência. Então perceba aí que isso é um raciocínio que pode dar um nó na sua cabeça, mas que se você prestar bem atenção, ele tem uma coerência. Enfim. E por que, afinal de contas, você é feliz quando você aceita o seu absurdo, a sua condição absurda? Por que você é feliz quando você não se ilude? Porque a ilusão
é uma coisa que te aprisiona, né? Porque afinal de contas, você mantendo esperança, você se aprisiona àquilo. Mantendo uma crença, você se aprisiona àquilo. Mantendo a necessidade do suicídio, você vai se aprisionar ao suicídio como uma forma de resolver os seus problemas. E não é bem por aí. Por outro lado, se você aceitar o absurdo, você vai simplesmente ser livre para fazer da sua vida aquilo que você quer. Porque se a vida não tem uma razão de ser, ela pode ser sem razão nenhuma. Então perceba que se a sua vida tivesse como razão única você ser advogado, você não poderia fazer nada além de ser um advogado. E isso é uma perspectiva meio claustrofóbica, pelo menos na minha opinião, porque veja, você até poderia querer ser um ator, você até poderia querer ser um mendigo, você até poderia querer ser um padre, mas você não vai ser porque você nasceu para ser advogado. Ou seja, o sentido da vida acaba aprisionando quem vive. Então, você acreditar que a vida não tem um sentido acaba sendo uma perspectiva mais libertadora. E essa liberdade vai levar você a ter uma paixão maior pela vida. Porque, afinal de contas, você é responsável por aquilo que acontece na sua vida. Então, perceba que se você quer ser advogado, mas seja com firmeza. Seja advogado, mas seja com paixão. Se você quer ser professor, mas seja professor com paixão, apesar de todas as intempéries. Se você quer ser político, mas seja um político com paixão. Seja apaixonado por aquilo que você faz da sua própria vida, mas não deixe que essa paixão te esconda do absurdo que é a falta de sentido da sua existência. Pois bem, e agora nós já vamos caminhando aqui para o início do meu comentário sobre o estrangeiro. A vida, como ficou claro nesse vídeo e no texto do Camus, a vida é uma coisa que não tem sentido. Né? Se a vida não tem sentido, se a vida não tem uma perspectiva futura, para que diabos eu vou ser bom? E para que diabos eu vou ser mal? E para que diabos eu vou ser uma pessoa moralista? Ou para que diabos eu vou ser uma pessoa imoral? Né? Então perceba aí que se a vida não tem sentido, as coisas que você encaixa na vida também não têm um sentido muito lógico. E dentre essas coisas, a principal delas é a moralidade, porque a moralidade te aprisiona ainda mais dentro da sua própria vida, né? Porque como disse lá o Nietzsche, a moral é uma coisa feita pelos fracos, para tentar aprisionar os fortes. Enfim, isso é um pouco viajado demais, mas leia Nietzsche porque faz bem, ou não. Bom, então perceba lá que você não precisa escolher ser moral. Você pode simplesmente passar a vida livre da moralidade. E é mais ou menos isso que acontece aqui com o Meursault do Estrangeiro. Eu vou só começar o comentário sobre esse livro agora, mas eu vou elaborar ele melhor para o próximo vídeo. Mas o fato é que o grande mote aqui desse livro é a história de um homem que é condenado à morte depois que assassinou um árabe. E quando ele é perguntado sobre o motivo de ter assassinado o árabe, ele diz: não sei. Eu assassinei o árabe porque eu poderia assassinar o árabe porque estava calor e eu estava com muito cansaço e resolvi que não faria mal nenhum eu matá-lo. Daí ele é condenado à morte. É mais ou menos essa a história aqui do estrangeiro. E é justamente por isso que ele é visto como um estrangeiro, porque ele está inserido em uma sociedade em que tudo é pautado por um senso moral, né? Então, na nossa sociedade, não é visto de uma maneira muito certa você matar uma pessoa. Mas o Meursault é um estrangeiro porque ele está além disso, ele superou a nossa moral. Né? Para usar o título nietzschiano, ele está para além do bem e do mal.
das outras pessoas. Então ele é um estranho ali naquela terra. Apesar de ter nascido ali, ele é um estranho ideologicamente. Então perceba que o Meursault aqui do Camus, né, do estrangeiro, é aquilo que se chamaria de um herói do absurdo, porque ele analisa a vida e percebe que a vida não tem sentido. E daí então ele faz uma das únicas coisas que o Camus diz que você é praticamente obrigado a fazer, que é ser um homem íntegro. Então, se você quer ser um homem moral, seja integralmente moral. Se você quer ser um homem imoral, seja integralmente imoral. E se você quer ser um homem amoral, que é aquele cara que não é nem imoral nem moral, seja, mas seja por tempo integral. E é mais ou menos isso que acontece aqui. Porque o Meursault ele poderia muito bem mentir e dizer outra coisa. Ele podia dizer que o árabe tentou assaltá-lo ou coisa do tipo. Mas não, ele é íntegro, porque ele não vê sentido em mentir. Ele não vê ali para que ele vai mentir, sendo que ele pode simplesmente dizer: olha, eu matei ele sem sentido nenhum. Eu matei ele porque eu quis, porque eu podia. Então perceba que aqui, esse personagem ele é condenado por dizer a verdade. Olha só que loucura, que coisa louca. Mas enfim, eu vou falar um pouquinho disso melhor no outro vídeo. Mas o fato é que se você não precisa ser guiado por uma moralidade, você deve se guiar por uma integridade que você mesmo constrói. Enfim, e eu espero assim então perceba lá, né, para encerrar aqui o vídeo, perceba lá que o que eu fiz foi pegar os dados centrais aqui do mito de Sísifo. Como eu disse para vocês, o link pro PDF vai estar lá embaixo, então baixe, leia e coisas do tipo. Então perceba que o que eu fiz aqui nesse vídeo foi reunir alguns pontos centrais, alguns pontos chaves aqui, pelo menos os pontos que eu achei centrais do texto, explorar um pouco a significação desses conceitos com vocês, para que no próximo vídeo a gente possa então tentar enxergar como é que esses conceitos do absurdo foram aplicados pelo Camus aqui no estrangeiro, né? E tentar também, por que não, fazer uma ponte e um diálogo existente entre o estado de sítio e o estrangeiro. Mas enfim, isso vai ficar para o próximo vídeo. Bom, como eu disse para vocês, isso não foi uma aula sobre filosofia e sobre o absurdismo. Então, se você entende melhor do assunto do que eu e percebeu que eu cometi algum erro, me corrija lá embaixo. Se você aí discorda de alguma coisa que eu falei, enfim, diga lá embaixo também. E era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Eu não me acho, sinceramente, uma pessoa capacitada para dar uma aula sobre alguma coisa, sobretudo sobre uma área que não é a minha, né? Mas, como eu disse para vocês, esse vídeo foi fruto simplesmente das minhas reflexões. Eu simplesmente li e falei, seria interessante eu falar disso em vídeo. E daí eu resolvi gravar o vídeo para vocês. Enfim, leia lá o texto lá embaixo e tire você mesmo as suas próprias conclusões. Se você aí tem blog ou vlog, enfim, quiser fazer um vídeo ou um post para tentar argumentar aqui junto comigo ou contra mim, enfim, não se esqueça de fazê-lo e de deixar lá embaixo para que eu possa acompanhar as nossas discussões, caso haja alguma discussão a respeito disso. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu estou olhando aqui os meus grifos aqui no texto, mas eu acho que o que eu tinha para falar era basicamente isso, até porque se eu for tentar falar um pouco mais, o vídeo vai ficar muito grande e eu vou enveredar cada vez mais por um caminho que eu não entendo. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se tem alguma coisa para acrescentar ao vídeo, não esqueça de dizer lá embaixo também. E é isso então. Se você está inscrito no canal, obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos. Até o próximo vídeo. Tchau.